que vai falar para a gente. Não, Paul Adler está ali atrás. Ali, está levantando. Faça favor, Paul. O professor Paul Adler, ele... Vejam bem, ele resolveu vir participar, olha só, nos agraciar com a presença dele, nos prestigiar, tá certo? A Karen é a tradutora que vai fazer a tradução simultânea, tá certo, do Paul Adler, e ele vai falar um pouquinho sobre estratégias ericksonianas em psicotraumatologia, tá certo? E vai ter projeção? Deve ter, né, Karen? Não? Porque o Paul Adler, às vezes, ele não gosta de falar muito com projeção, mas, de qualquer maneira... O Paul Adler não costuma fazer MDR enquanto fala, não. Quem faz a MDR é a Karen. Por quê? Porque a gente chama assim, ele fala e ela repete, ou seja, você tem uma informação dupla, né? Que a gente gosta de prestar atenção no que ele fala e confirma a tradução. Isso é fantástico, né? É o estéreo, existe uma técnica em hipnose chamada estéreo, onde um está falando de um lado, outro do outro, né? Só que, normalmente, eles falam a mesma coisa de maneira diferente. É o que acontecia aqui. Fique à vontade. Mas não diferente. Because she's with me, how many years? 4 years. 4 years. Do you live in Brazil? Yes, How many years? 3. And don't speak Great. Portuguese. I've been busy. Ele perguntou se não mora no Brasil. Sim, há quantos anos? 3 anos. Mas por que você não fala português ainda? Porque eu estou muito ocupada. In time, Com o tempo, but we have universal time. mas nós temos o tempo universal. Okay. Do you have a holder for the microphone so I don't have to know? Okay. Okay, it's working? Está funcionando o microfone? Yeah? Acho que não. No. Em cima. Em cima tem botão. Yeah, Manda but, para cima. I don't know. Michelle. yes. No battery. Estamos sem bateria no microfone, gente. Calma. Se eu falar alto, passa o microfone para ele falar alto. Ah, tem. Bom, Yeah. Oh, good morning. Bom dia. I would like to pace up and down. Eu gostaria de andar de um Ah, lado Nura. para o outro. I'll do it for a moment, Eu vou fazer isso por um momentinho, just to make connection. só para fazer uma conexão. Because in any type of healing, it's relational. If there isn't a connection, you can have all the knowledge and all the skills, the client's not going to change. Porque o aprendizado ele é sempre relacional. Você pode ter todo o conhecimento e todas as habilidades, mas se não tiver a relação, o cliente não vai mudar. And I'm going to talk about things today based on my 60 years of clinical experience. E hoje eu vou falar coisas com base nos meus 60 anos de experiência clínica. And I'm speaking to you today slowly E hoje eu estou falando devagar com vocês, because 5 weeks ago I had a stroke.
Porque há 5 semanas eu tive um AVC. It was a surprise, Foi uma surpresa, but I wasn't going to miss being here. mas eu não ia deixar de estar aqui. The tragedy of trauma A tragédia do trauma is it separates us from our internal resources. é que o trauma nos separa dos nossos recursos internos. This is true of me and you. This is true of communities. Isso é verdade para mim, para vocês, isso é verdade em comunidades. And we can see in the Middle East, it's true of countries as well. E a gente pode ver no Oriente Médio que isso é verdade para países inteiros também. Now, I was very surprised that I had a stroke Eu fiquei bem surpreso por ter tido um AVC, because they couldn't find out why. porque eles não conseguiram encontrar o porquê. No plaque, no diabetes, Não tinha nenhuma placa, não tinha diabetes. nada. See, I know Portuguese. Tá vendo? Eu sei português. Didn't have much to forget. Ele perguntou se o Dr. Stephen esqueceu o português depois do AVC. E o But Dr. they- Stephen falou, eu não tinha muito o que esquecer, não. But now the Portuguese is coming back after the English. Mas agora o português está voltando depois do inglês. I'm here and I'm grateful to be here. Eu estou aqui e eu estou grato por estar aqui. And my memory and skills are not affected. E a minha memória e as minhas habilidades não foram afetadas. I'm back at the gym. My motor abilities not affected. Eu já voltei para a academia, as minhas habilidades motoras não foram afetadas, Only my speech. só a minha fala. And for the first 3 or 4 days, I couldn't say a word. E nos primeiros 3 ou 4 dias, eu não conseguia falar uma única palavra. I know that there was something I knew without knowing to express, Eu sabia que tinha algo que eu sabia, mas eu não conseguia expressar. but came out. Aí saía blá, blá, blá. When I realized I'm going to survive, Quando eu percebi que eu ia sobreviver, but I couldn't communicate what was going on in my implicit internal world. mas quando eu não conseguia comunicar o que estava acontecendo no meu mundo interno implícito. So I decided to follow Viktor Frankl, Então eu decidi seguir o Viktor Frankl. and this was not a concentration camp, maybe a little bit. E isso aqui não era nenhum campo de concentração, talvez só um pouquinho assim. Because I didn't exist as a person to them. I was a patient, but that doesn't make me a person. Porque eu não existia como uma pessoa para eles. Eu podia ser um paciente, mas So- isso não fazia de mim uma pessoa. I was locked in an internal world that I could not symbolize. Então eu fiquei trancado num mundo interno que eu não conseguia simbolizar. I knew the experiencing, Eu conhecia o experienciar, but I couldn't attach words to the meaning. mas eu não conseguia colocar palavras
nos significados. And that inner world is what my patients experience. E esse mundo interior é o que os meus pacientes experienciam. Certainly with trauma and anything else too. Certamente com trauma e com qualquer outra coisa também. And people will tell you, oh, when you work with the trauma, they come back to life as they heal. E as pessoas dizem com trauma que elas voltam à vida quando elas se curam. I would say they come back to feeling they're alive. Eu diria que as pessoas voltam a se sentir vivas, Because something does not feel they're alive. porque tem algo dentro da pessoa que não sente que ela está viva. And I learned that 4 weeks ago, firsthand. E eu aprendi isso de primeira mão há 4 semanas. Any holy, out of body spirit. In the I'm you and better to ask me when am I not having an out-of-body experience. Ele perguntou ao Dr. Adler se ele teve alguma experiência extracorpórea, fora do corpo, durante o período do AVC, e ele falou, olha, é difícil quando eu não estou tendo uma experiência fora do corpo, porque eu estou sempre assim. Because when you tune into the implicit, Porque quando nós nos conectamos ao implícito, it involves much more than your body. ele envolve muito mais do que o seu corpo. And so that's an out-of-body experience. Então, essa Yeah. é uma experiência extracorpórea, uma experiência fora do corpo. And that experience of I'm not alive, but I was. E essa experiência de eu não estou vivo, mas eu estava. Yeah. It's an ICU concentration camp. Yes. Sim. And you can imagine I woke up and it would be easy to go negative. Vocês imaginam que seria fácil para mim acordar e ficar preso no negativo. And if I was in full trauma mode and not have resilience from years of my own treatment, E se eu estivesse num modo de trauma completo e não tivesse a resiliência que eu tive, que eu construí com os meus próprios tratamentos, I would have gone negative. eu teria entrado no negativo, sim. So when I work in trauma, my goal is not to do the healing, but real with the patient because they heal themselves. I only provide the climate. Então, quando eu estou tratando alguém com trauma, o meu objetivo não é curar a pessoa, porque é a própria pessoa que se cura. Eu só estou lá para proporcionar o clima, o ambiente. Trauma, it will happen periodically in your life. O trauma vai acontecer periodicamente na sua vida. But are you resilient? Mas será que você é resiliente? So don't assume that if 5 of you in a trauma situation, you'll all be traumatized. Some will and some won't. Então, não presumam que se tiverem 5 pessoas passando por um trauma, todas vão ficar traumatizadas. Algumas vão, outras não. I'm going to take the watch off so I can see fine. Eu vou tirar aqui meu relógio para poder ver as horas. But I realized when I couldn't. Oh no, it's Brazil. Gente, a gente está no It's Brasil. Brazilian time. É o horário brasileiro. It's not German time, Não é o horário alemão, for sure. com certeza. Something in me realized I had choice.
algo em mim percebeu que eu tinha escolha. So I observed my inner world and choose the positive. E eu me recolhi ao meu mundo interior e eu escolhi o positivo. Because the negative isn't going to do anything. Porque o negativo não vai fazer nada. And the positive keeps me in the presence. E o positivo me mantém na presença. And that's what builds my future. E é a presença e o presente que constroem o meu futuro. So what I learned in that first day, Então, o que eu aprendi naquele primeiro dia, including 60 years now of clinical practice, já tendo, inclusive, 60 anos de experiência clínica, I started at 5 working on my mother, but my first case I didn't succeed. na verdade, eu comecei quando eu tinha 5 anos, trabalhando na minha mãe, mas esse primeiro caso eu não tive sucesso. But I got better. Mas depois disso eu melhorei. I learned that it takes one person, Eu aprendi que só é preciso uma pessoa, just one person, to Apenas- believe in you, só é preciso que apenas uma pessoa acredite em você, for you to heal. para que você se cure. Now I know Eduardo believed in me and believes in me, Eu sabia que o Eduardo acreditava em mim, que ele acredita em mim. and he wouldn't leave my side. E ele não saía do meu lado. But the first person was me. Mas a primeira pessoa fui eu. And the word that I first was able to feel like I could say was hope. E a primeira palavra que eu senti que eu era capaz de dizer foi esperança. When you work with the trauma, maybe you have to be the flame of hope to the patient ask for it back. But hope makes a huge difference. E quando você trabalha com um paciente com trauma, você precisa ser essa chama da esperança. E a esperança faz uma diferença imensa. Now, I couldn't speak any language, Mas eu não conseguia falar nenhuma língua. and I was here in a very good hospital, but the doctors and nurses say, I don't speak English. E eu estava num hospital muito bom, mas os médicos e as enfermeiras diziam, eu não falo inglês. Ah, tá. Ah, tá. You get through medical school without reading or speaking English? Você faz a faculdade de medicina sem ler e nem falar inglês? But I couldn't object because I couldn't speak English either, you know. Mas eu não podia nem objetar a isso, porque eu também não estava conseguia falar inglês naquela época. But when they said, I don't speak English, Mas quando eles diziam assim, eu não falo inglês, my brain just became confused. I couldn't find an ability to speak. o meu cérebro ficava confuso e eu não conseguia encontrar a capacidade de falar. When they tried, Quando eles tentavam, I began to speak. eu comecei a falar. So as an Ericksonian, it made me aware it's not the words, it's the relationship. If they attempted to be engaged with me, Então, como ericksoniano, eu percebi que não eram as palavras, mas era o relacionamento. Se That's- eles tentassem se engajar comigo, that's being alive. isso é estar vivo. So now I've been in training. I started with analysis because that's all there was.
Então, eu estou em treinamento. Quando eu comecei, eu fiz treinamento em psicanálise, porque era só isso que existia. And I've trained over the years and with the founders of 22 modalities that have evolved. E, ao longo dos anos, eu estudei com os fundadores de 22 modalidades diferentes à medida que elas iam surgindo. And I used to practice behind the patient with them lying on the couch 4 times a week and my saying, "Tell me more." E quando eu comecei, eu sentava atrás do paciente que ficava deitado no divã 4 vezes por semana e eu dizia assim, me conte mais sobre isso. That's not a relationship. Isso não é um relacionamento. That's one intellect interpreting what they experience as what you are doing in your inner world. Isso é um intelecto interpretando o que ele experiencia diante do que você está fazendo no seu mundo interno. And the interpretations are correct for them, E a interpretação é correta para a pessoa, but not you. mas não para o paciente, não para So- você. While I observed my silence and I'm getting my speech back, so I'm a very talkative person. E quando eu observei o meu silêncio, e à medida agora que eu estou recuperando a minha fala, e eu sou uma pessoa que fala bastante, You must enter the inner world of the client, not the explicit world of their intellect. você tem que entrar no mundo interno do cliente, não no mundo explícito do seu intelecto. You must enter as a respectful visitor. E você deve entrar no mundo interno como um visitante respeitoso. Because they need other possibilities to experience the implicit meaning for them Porque eles to precisam, make it grow into something else. eles precisam de outras possibilidades para acessar o significado implícito deles, para que eles possam crescer e se transformar em outra coisa. It's very uncomfortable because we're used to using this, not this. E isso é muito desconfortável, porque nós estamos acostumados a usar isso aqui, não isso aqui. This is the road to the implicit. Essa aqui é a estrada para o implícito. We need this, A gente precisa disso, but without this, nada. mas sem isso aqui, nada. Now, 25 years ago, there was no field of trauma. Há 25 anos não existia o campo do trauma. I was working in Mexico, Eu estava trabalhando no México, training 23 women from Central America and Mexico. eu estava treinando 23 mulheres da América Central e do México. Now, Central America and Mexico, women, you know they've been traumatized. Então a gente está falando do México e da América Central, de mulheres. Então nós sabemos que elas estão traumatizadas. And people don't heal without experiencing. E as pessoas não se curam sem o experienciar. And they would be triggered in the training and their exercises. E os exercícios do treinamento serviam às vezes como gatilhos. You can't train people in Ericksonian hypnosis, Porque não é possível treinar as pessoas em hipnose ericksoniana. I learned that from my speech therapist. He said, say it slowly and say it right. Eu aprendi isso com o meu fono. Ele diz para mim, fale devagar e fale corretamente.
Because if you can do it once, he's very Ericksonian, you can do it again. Ele é muito ericksoniano, então ele diz assim, porque se você conseguir falar uma vez, você consegue falar de novo. But all the other methodologies and modalities I know didn't bring them out of the trauma that was triggered. Mas todas as metodologias e todas as modalidades que eu conhecia não conseguiam tirar essas pessoas do trauma, essas mulheres do trauma que elas estavam, que tinha sido acionado nelas. I've always been curious. Eu sempre fui muito curioso. So just as I observed what was happening for the stroke, Do mesmo jeito que eu observei o que aconteceu com o AVC, yeah. And what I experienced is I have to go on a journey. eu experienciei, eu tenho que fazer uma jornada. But with no field there. Mas não existia o campo do trauma naquela época. But there were the, you say odd ducks. Ok. Mas Né? tinham aqueles esquisitinhos. And they're doing very controversial work. So I went and met them and saw what they were doing. Tinham aquelas pessoas que estavam fazendo uns trabalhos bem controversos. Aí eu fui lá ver o que eles estavam fazendo. And so I was at the inception or conception of trauma. Então, eu fiz parte da origem do trabalho de trauma. And I want to tell you some of the work I did, not to say look what I did, E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre uma parte dos trabalhos que eu fiz. E não é para dizer, olha, nossa, olha o que eu fiz. I was following my muse. That's what I did. Eu estava seguindo a minha musa. Foi isso que eu fiz. But the learning without the experience doesn't prepare you for what you have to handle when you opens Pandora's box. Mas aprender sem a experiência não te prepara para lidar com o que acontece quando você abre a caixa de Pandora. I've worked with very poor Black and Hispanics groups. Eu já trabalhei com grupos de negros e hispânicos muito pobres, Male prisoners 18 to 23 who committed murder. eu trabalhei com prisioneiros entre 18 e 23 anos que tinham cometido assassinatos, Drug addicts, alcoholics. com dependentes de drogas e alcoolistas. The universe sent me 3 Secret Service assassins O universo me mandou 3 assassinos do serviço secreto. and that's why me? You know? E aí, por isso eu perguntava, por que eu? What did I do? O que eu fiz? Past life. Escapees, when they lead a cult and they're targeted to be killed. Eu trabalhei com pessoas que fugiram de cultos, de seitas, e que estavam para ser assassinadas. Kidnapping victims in Mexico, I became an expert in kidnappings by working with a lot of kidnappings. Eu trabalhei com muitas vítimas de sequestro no México e eu acabei me tornando um especialista em trabalhar com vítimas de sequestros. And years of working with the Mayan groups during the Civil War in Guatemala. E eu trabalhei com grupos maias, mulheres maias, durante a Guerra Civil na Guatemala. Part of my brain was adolescent and not realizing, what are you doing in the Civil War?
Tem uma parte adolescente do meu cérebro que não percebeu o que você está fazendo numa guerra civil. My God. Meu Deus. Yeah. Yeah. It's all here. Tá tudo aqui, gente. Rape victims, male and female, torture victims. Eu trabalhei com vítimas de estupros, homens e mulheres. Trabalhei com vítimas de tortura. Survivors of the World Trade Center. Trabalhei com sobreviventes do atentado às Torres Gêmeas. And firemen which lost 50% of their other firemen in the World Trade Center. Eu trabalhei com bombeiros que tinham perdido metade da sua equipe lá também nas Torres Gêmeas. And from that experience, I can teach you how to heal trauma. E com base nessa experiência, eu posso ensinar vocês como curar o trauma. Not through protocol, Não é por meio de protocolos, but the discomfort of being improvising all the time. mas com o desconforto de estar improvisando o tempo todo. Because every one of you is unique. Porque cada um de vocês é único. One size does not fit all. Não existe uma solução que sirva para todo mundo. And unless I relate you as you, A menos que eu me relacione com você como você, that's not a relationship. isso não é um relacionamento. So I'm going to read this poem. Então eu vou ler para vocês esse poema. The spiritual teacher waved his finger. O professor espiritual balançou os dedos, balançou o dedo, As he proclaimed, the body is a plague of pain and discomfort. enquanto ele proclamava que o corpo é uma praga de dor e desconforto. Our minds are full of illusions. As nossas mentes são cheias de ilusão. The world is chaos and cruelty. O mundo é caos e crueldade. Nothing but imperfection. Ele não tem nada além de imperfeição. Life is full of restless strivings. Sorry? Restless strivings. Got it. O mundo é cheio de lutas e inquietação. Depressing, isn't it? Deprimente, não é? Happiness always fades away, A felicidade sempre desvanece leaving a bitter taste. e deixa um gosto amargo. The goal of your life A meta da sua vida should be freeing yourself from any desire. deve ser se libertar de qualquer desejo. So when you die, you know you not have to return to this world of suffering. Para que quando você morra, você saiba que você não vai precisar voltar para esse mundo de sofrimento. I think the spiritual teacher was traumatized. Eu acho que esse professor espiritual estava traumatizado. I walked away from this Eu saí daí and through a park. e caminhei por um parque. The clouds were rippling across the sky. As nuvens estavam passando pelo céu. The sun setting. O sol estava se pondo. Incandescent orange. Estava um laranja incandescente. The trees swayed with the breeze. As árvores balançavam com a brisa. The fields were green. Os campos eram verdes. The air was cool and smooth against my face. O ar estava fresco e suave no meu rosto. And they heard the laughter of children.
E eu podia ouvir o som do riso de crianças. And I knew E eu soube. that this world is a miracle. Eu soube que esse mundo é um milagre. Life is a gift and a privilege. A vida é um dom e um privilégio. And that teacher was mistaken. E esse professor estava enganado. That's hope. Isso é esperança. And that's what we need. And I learned it when I was being trained in 28 years of Betty Atlas Erickson. E eu aprendi isso quando eu fui treinado e nos meus 28 anos com a Betty Alice Erickson. I never saw her meet a client, whatever the situation, and she assumed that the two of them would be successful. Eu nunca vi ela encontrar um cliente em nenhuma situação em que ela não supôsse, que ela não imaginasse que eles dois teriam sucesso. Now I'm here to give you a lot of support, Eu estou aqui para dar bastante apoio a vocês. and I sigh because you see, we have to use evidence-based material. E eu suspiro porque, sabe, nós temos que usar o material baseado em evidências. No. Não. Evidence-based material in the past, yes. O material baseado em evidências do passado, sim. It involved a clinician who had training and years of experience. Porque isso no passado envolvia um clínico que tivesse experiência e treinamento, anos de experiência e treinamento. It involved the patient telling you what has changed in their life. Isso envolvia o paciente dizer o que havia mudado na vida dele. And long-term repeatable research. E uma pesquisa de longo prazo que pudesse ser repetida. I've taught at 6 universities. Eu já dei aula em 6 universidades. 50% of the research without AI is fabricated. 50% das pesquisas, mesmo sem a inteligência artificial, são fabricadas. That's how you get your raise. É assim que a pessoa consegue os reconhecimentos. Now, I'm going to give you some tips. Agora eu vou dar umas dicas para vocês. Don't treat trauma Não tratem o trauma, unless you know how trauma works. a menos que vocês saibam como o trauma funciona. And people say, well, Ericksonian trauma work. Not unless you know how trauma works. As pessoas dizem, o trabalho ericksoniano funciona com trauma. Ele não funciona a menos que você entenda como o trauma funciona. I've been a patient in all the major forms of therapy for years, not 1 or 2 sessions, and trained with the founders. I know how to modify almost all of them to a trauma situation, but if you don't know that trauma is different, it won't work. Eu fiz terapia, não por 1 ou 2 sessões, mas por vários anos, com cada uma dessas modalidades diferentes que eu estudei. Trauma, E eu sei que todas elas podem ser adaptadas para trabalhar com o trauma, mas só se você souber como o trauma funciona. trauma is counterintuitive. O trauma, ele é contraintuitivo. You hear a terrible, abusive story Vocês vão ouvir uma história terrível e muito abusiva about a father or stepfather abusing a young girl over time. Ao longo do tempo, vocês vão ouvir histórias terríveis e abusivas de um pai ou padrasto que abusa de uma garotinha. And Vocês vão ouvir ao longo dos anos. we've been trained to say, oh, wow, that must have been terrible for you.
E a gente é treinado para dizer, meu Deus, isso deve ter sido terrível para você. That's hard to me to even take in. Isso é difícil para mim até para absorver isso. Probably the person who abused her was very understanding to seduce her into the situation. Mas provavelmente a pessoa que foi o abusador foi muito compreensivo até chegar na situação, para seduzir a criança para chegar nessa situação. So, not show emotions, but you need to know that, wow, what's the right connection to this person, and that determines the way you express your presence in their life. Então não são só as emoções, você precisa entender qual é a forma que você vai se expressar, você vai estar com essa pessoa, você vai expressar a sua presença naquele momento, como você vai se relacionar com ela nessa situação. So, it's important to learn to recognize in yourself the way you have attached. There are 4 types of attachment. What type are you? Então é muito importante você reconhecer dentro de você mesmo qual é a sua forma de apego, porque existem 4 estilos de apego. Qual é o seu? I'm anxious to please. O meu é ansioso para agradar. Do you know what terror that it means for somebody who is back there saying, I'll take care of myself, don't come near me? Você sabe o que é o terror para uma pessoa daquelas que diz assim, eu estou aqui, eu cuido de mim mesmo, você não chegue perto de mim? They're avoidant, and I'm gasoline on a fire. Esse tipo de pessoa tem um apego evitativo. Se eu for assim, eu vou jogar gasolina no fogo. And learn, if you know it in yourself, you can see what's functioning in the other person. E se você conhecer isso em você, você pode ver o que está funcionando na outra pessoa. And I loved what you said. I'm anxious to please in some situations, and that's my basic position. But in other situations, I'm not that at all. E eu adorei o que você disse. Eu sou ansioso para agradar em algumas situações, mas em outras situações eu não sou nem um pouco assim. It depends on not the experience, because that's not a process. Experiencing is never stopping. Isso depende não da existência, isso depende não da experiência, porque a experiência é uma ideia fechada. Isso depende do experienciar, que é um processo que nunca é concluído. But if I'm to relate in a way that you can hear it and feel it, that's the engagement. Mas se eu conseguir me relacionar de uma forma que você possa ouvir e ver isso, isso é o engajamento. And many therapists come to me, oh, I had this session with a client, and she or he's traumatized, and I started to work on a trauma right away, and I think, oh my God. E muitos terapeutas dizem, eu fiz a minha primeira sessão com o paciente, ele veio, chorou horrores, e a gente já começou a trabalhar o trauma. E o que eu sinto é, meu Deus. They don't know you, and you don't know them, and you don't know if they have the resources to cope with what you're going to open up. And they need to open up, not you opening them up. Você ainda não conhece o cliente e o cliente ainda não te conhece. Você não sabe se o cliente vai ter recursos internos para lidar com as coisas que vão se abrir. E são coisas que são o cliente que precisa abrir dentro dele, não é você que vai forçar. And trauma is not, at the moment you explicitly say, that's the trauma.
E o trauma não é aquele momento em que você explicitamente diz isso é trauma. It's the moment that it means trauma implicitly to the client. O trauma é o momento em que o cliente sente implicitamente que isso tem um significado de trauma para ele, para o cliente. I had a young man in Mexico, the second wealthiest family in the country. Eu atendi um jovem no México, ele era da segunda família mais rica do país. He was kidnapped and it was a month before he was freed. Ele foi sequestrado e demorou um mês para ele ser libertado. He was sexually abused by his captors. Ele foi abusado sexualmente pelos sequestradores. And as proof, they were going to cut his finger off and send it to the family. E como prova de que eles estavam com ele, eles iam cortar o dedo para mandar para a família. But he realized they were drunk and they would mutilate his hand. Só que ele percebeu que os sequestradores estavam bêbados. E aí eles iam mutilar a mão dele se fossem cortar o dedo. So he amputated the finger himself. Então ele amputou o próprio dedo. I won't tell you more because you'll get secondary trauma from the description. No, don't go into the details. Então eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero que vocês tenham trauma secundário. But the sexual abuse, the amputation. Mas tinha o abuso sexual, teve a amputação. It took 4 weeks for the father to raise $1 million. O pai demorou 4 semanas para conseguir $1 milhão. The son had a very bad relationship with his father. E esse filho tinha um relacionamento muito ruim com o pai. And every day he heard his captors saying, "The father didn't pay yet. Shall we kill him today?" E todo dia ele ouvia os sequestradores dizendo: "O pai ainda não pagou. Será que nós devemos matá-lo hoje?" And he believed the father would not pay. E ele acreditava que o pai não ia pagar. That's the trauma. Aí era o trauma. Isso foi o trauma. And treatment has failed with others because they focused on all the other stuff, not knowing what is it in the entirety of this person and what does it mean that they had adopted a position to survive trauma. E foi por isso que o tratamento com os outros terapeutas não deu certo, porque eles se concentravam nisso. Em vez de se concentrar no que aconteceu com essa pessoa, que ela se identificou com o trauma. And what I've really learned most of all from Erickson's work is making the relationship feel that you can be open and it's safe. And I have to be open and safe. E uma das coisas que a gente aprende no trabalho de Erickson é que a pessoa precisa sentir que esse relacionamento é aberto e seguro, e que eu tenho que estar aberto e me sentir seguro. Because what's the healing? Porque o que é a cura? When the unspoken is spoken. É quando aquilo que não é dito se torna dito. Then new patterns and experiences can form. Então novos padrões e novas experiências podem se formar. And I found when it's safe, E eu percebo que quando é seguro, it all comes out. tudo aparece. Quando o ambiente está seguro, tudo surge. Now, tip
another tip with trauma, and I think in most therapy, slow always works. Com o trauma, e eu acredito que na maior parte de todas as terapias, devagar sempre funciona. Only go as fast as the slowest part of you feels safe to go. Você só vai tão rápido quanto a sua parte mais lenta se sente confortável em ir. And you teach that to your client by you following the rule in yourself. E você ensina isso ao cliente quando você segue essa regra você mesmo. So only go as fast as the slowest part of you feels safe to go. Então só vá tão rápido quanto a sua parte mais lenta se sente segura para ir. See if your client is disassociated. Veja se o seu cliente está dissociando. They can't hear you or take in if they're traveling in the mayonnaise. Eles não conseguem te ouvir nem absorver o que você está dizendo se eles estão viajando na maionese. And most traumatized people are surviving for their use of dissociation. There'll be some level or a great level. E as pessoas traumatizadas, elas sobrevivem com base num nível de dissociação. Alguns deles têm um nível bem alto de dissociação. I imagine, I just remembered a student of mine, Eu me lembrei de um aluno meu, and she said, I've been trying to go into trance all these days of training and I don't go into trance. na verdade era uma aluna, e ela disse para mim, eu estou tentando entrar em transe todos esses dias do treinamento e eu não consegui entrar em transe. So I said, what's missing that you don't go in trance? E eu disse a ela, o que está faltando que você não entre em transe? Well, said, the first day you suggested I go to the middle of no place. E ela disse, no primeiro dia você sugeriu que eu fosse para o meio do meio do meio de lugar nenhum. And I can't find the middle of E eu não place. consigo encontrar o meio do meio de lugar nenhum. And what I thought, but non-verbally, was, oh my God. O que eu pensei não verbalmente foi, ai meu Deus, That's a disconnect. isso é uma desconexão. And when you open the Pandora's box, E quando você abre a caixa de Pandora, they have to be able to self-regulate. a pessoa precisa ser capaz de se autorregular. If they get triggered and they don't have the skill set or the resources or know they have the resources of regulation, it's going to be a mess. Se a pessoa não conseguir se regular e não souber que ela tem os recursos para se regular, vai ser uma bagunça. Traumatized people are suffering from disillusionment that they can ever get better. As pessoas traumatizadas, elas sofrem de uma desilusão de que nada pode melhorar nunca. If you don't know what you're doing, to the degree that we can know that, Se você não souber o que você está fazendo, até o certo ponto em que a gente consegue saber o que a gente está fazendo. yeah, now even in my sessions I get supervision. Mesmo nas minhas sessões, eu recebo supervisão So there are 3 of us in every session. para que tenham 3 de nós em cada sessão. You don't want to disillusion your client that they're hopeless. Você não quer desiludir o seu cliente a ponto dele ficar sem esperança. What time do I go to? Até que horas eu tenho? Oh, okay.
Is that meaning I'm being entertaining? 2 minutes. What? 20 minutes. Okay. Now, I think everything you Eu- do in therapy, but in trauma especially, Eu acho que tudo que nós fazemos na terapia, mas especialmente no trauma, and I've been trained by all the people Freud analyzed and trained, and it was with them for 15 years. e eu fui treinado com pessoas que foram treinadas e analisadas por Freud, e eu trabalhei com eles por 15 anos. Forget the old use of transference. Esqueçam o uso antigo da transferência. When you interpret transference, you're standing outside the box and telling them in a non-conductive way that what they're doing is based on that. Porque quando você está interpretando a transferência, você está aqui do lado de fora da caixa, dizendo para a pessoa, olha, é assim que você está fazendo, assim que você está interpretando a vida que você está vendo. It's not connected. E isso não está And conectado. it's your interpretation. Oh, you're seeing me as the angry father. É a sua interpretação, não é a realidade. Você está dizendo para a pessoa, você está me vendo como o pai raivoso. Maybe I made a mistake and are angry at me because I did something that was not productive for them. That's not his angry father. Talvez a pessoa esteja com raiva de mim porque eu cometi um erro, eu fiz algo que não foi produtivo para a pessoa e ela está com raiva de mim, não do pai raivoso dela. Now, don't give up on transference. Mas não desistam da transferência. Transform it. Transformem ela. You're supposed to be an emotionally corrective experience for the client. Você deve ser uma experiência emocional corretiva para o cliente. You're not going to change that father no matter how long they lie on the couch. Vocês não vão mudar esse pai, não importa quanto tempo a pessoa fique no divã. But how about you being the emotional experience that wires in what they should have wired in the periods that it should be wired in? Mas e se você for a experiência emocional corretiva que propicia que a pessoa crie as conexões que ela deveria ter criado lá atrás, naquele momento onde ele deveria ter sido criado? And we're all human. E todos nós somos humanos. I fail at one point or another. All of my clients, Sempre tem um momento ou outro que eu fracasso com os meus clientes. and we both survive. Mas nós dois sobrevivemos. Amazing. You know, I'm not available at the exact time they're in a panic and they have to wait 3 hours to see me, É and we fantástico. survive. That's life. That's a learning that makes them resilient. É maravilhoso. Às vezes o cliente está tendo uma crise de pânico e eu não estou disponível naquele momento. Ele tem que esperar 3 horas para falar comigo. Now, Mas ele sobrevive, porque isso é um aprendizado que cria resiliência. I love quoting authorities. Sorry? I love quoting authorities Thank you. Eu adoro citar autoridades, because it's not me, it's indirect, right? porque não sou eu, é indireto, né? I'm quoting Erickson, Eu vou citar Erickson, Pearls, Pearls, Satir, Satir and Ida Ralph. e a Ida Ralph. A pretty good group. É um grupo bem bom. When they were all studied for NLP, which has its uses, Quando todos eles foram estudados pela PNL, a PNL tem os seus usos. they were all asked, what do you think of NLP? Perguntaram a todas essas pessoas o que você acha da PNL. And this is what they all said. E todos eles disseram uma coisa: We are what we are
Nós somos o que nós somos, not what we do. não o que nós fazemos. Erickson, Perls, Satir, and Ida Ralph. Erickson, Pearls, Satir e a Ida Ralph. That doesn't make NLP unimportant for what it's doing, but it's not therapy. Isso não faz com que a PNL não seja importante, mas ela não é terapia. And what I'm talking about to all of you, and it's my life ambition, E o que eu estou falando aqui com vocês é a ambição da minha vida. to embody what I am honestly and openly as a role model for my friends, my clients, people, because that is how we all heal. É incorporar. Eu quero incorporar tudo aquilo que eu acredito e que eu sou para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço, para os meus clientes. Porque quando nós incorporamos quem nós somos é que nós nos curamos. And change your relationship to empathy. Empathy. E mudem o seu relacionamento com a empatia. Oh, that's a terrible situation. It reminds me when my mother was going. I really relate to that. Não digam, que situação horrível, isso me lembra quando a minha mãe fez aquilo, eu realmente me identifico com isso. No. Não. Empathy is standing in the fire with your client and not moving out of the fire. A empatia é ficar no fogo com o seu cliente, sem fugir do fogo. If they're hurt, if they're wounded, you're an active witness. Se o cliente estiver machucado, estiver sofrendo, você é uma testemunha ativa. And your experience with your mother can't be the experience they have with their mother. E a sua experiência com a sua mãe não pode ser a experiência que o cliente teve com a mãe dele. Now I want to remind you, Agora eu gostaria de lembrá-los, trauma is a normal reaction o trauma é uma reação normal to an abnormal situation. a uma situação anormal. It's a normal reaction. É uma reação normal. Now, you're probably aware of flight, fight, these are hard, freezing, Vocês provavelmente já ouviram falar de luta, fuga e congelamento. and you don't want the client to freeze because they're then going to decompensate. That you don't want. E você não quer que o cliente entre em congelamento, porque senão ele vai descompensar, e você não quer isso. But there's also fawning, making very nice. Ok. Mas também tem uma quarta opção, que a gente chama de subserviência, ser bonzinho demais. Freud said that his writings on identifying with the aggressor is fawning. O Freud falava sobre isso, que ele falava que os sentimentos de identificação com o agressor eram subserviência. Why did you think Trump has so many in his cult? Por que vocês acham que o Trump tem tanta gente apoiando ele? That's fawning. Isso é subserviência. And it's very important to know these stages, E é muito importante conhecer esses estágios. but very important to know that there's simple trauma and complex trauma. Mas é muito importante saber que existe o trauma simples e o trauma complexo. But now we know it's emotional neglect
Mas agora nós sabemos que a negligência emocional, before trauma, antes do trauma, it doesn't necessarily lead to trauma, but it most often does. ela não necessariamente leva ao trauma, mas na maioria das vezes leva sim. When the parents, this is your job to emotionally correct this, don't meet the needs of the child sufficiently to wire the brain to cope with life. Então, isso é o seu trabalho quando os pais não conseguem preencher as necessidades das crianças, suprir as necessidades da criança o suficiente para que ela possa criar as conexões no cérebro. I had a mother said, I buy my son a toy every single day or two because in the store, toy, and I pile them up around him and I leave him to play with them, and I come back an hour later and he's just sitting there and tomorrow he wanted another toy. Então, eu atendi uma mãe que ela dizia, todo dia eu levo meu filho e compro um brinquedo para ele, um brinquedo novo, e aí eu deixo ele lá sentado com os brinquedos, eu volto uma hora depois, ele está lá sentado, só sentado lá. Aí eu vou lá e compro outro brinquedo no dia seguinte. His brain needs you to play with him, idiot. O cérebro dele precisa que você brinque com o brinquedo com ele. Idiot. Sorry? Idiot. Yeah. I didn't need to repeat it. That's my annoyance. Porque ele veio falar que brinque com ele com o brinquedo. Ele falou, você não falou? Eu disse, falei. Aí ele disse, isso é a minha irritação. Now, she's not an idiot. Her mother was probably emotionally neglected, so that never wired in. Essa minha cliente não era uma idiota. O problema é que a mãe dela provavelmente não estava lá e fez a negligência emocional com ela. Então, essa parte do cérebro dela não se conectou. But you need to recognize the client is low in affect, numb. They may not be depressed, but neglected. Então, quando você vê um cliente com afeto rebaixado, talvez essa pessoa não esteja com depressão, talvez ela tenha sido negligenciada. Or surprise, diagnosed as attention deficit, and they're hyperactive. Ou surpresa, talvez a pessoa seja diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e seja hiperativa. And you slap them on a medication instead of rewiring their experience. E aí você dá a medicação, em vez de reconectar a experiência. So, what you see in the explicit diagnosis is not what you're getting. E o que você vê no diagnóstico explícito não é aquilo que você está vendo ali. And your life would change because Erickson, I think, is right. E a sua vida vai mudar, porque eu acho que o Erickson tem razão. When you come into that engagement, you have the possibility of opening up awareness in the client so they change, and the client will change you. Quando você está nesse engajamento com o cliente, você abre a possibilidade para que o cliente mude e também para que o cliente mude você. I never had a client that didn't help heal something in me. Eu nunca tive nenhum cliente que não tenha ajudado a curar algo dentro de mim. And I'll mention just a few other things, and then you have to take a break, right? E aí eu vou mencionar só mais algumas coisinhas e aí vocês têm que ir para o intervalo, certo? And I'll be here for questions.
E eu vou ficar aqui para responder perguntas. I say this simple trauma. Eu digo que o trauma simples, My experience, it often leads to more complex trauma. na minha experiência, ele geralmente leva a um trauma mais complexo. And when I was one of the first people trained in what you practiced, EMDR, E eu fui uma das primeiras pessoas a ser treinadas nisso que você praticou, o EMDR. and the protocol said you start with the earliest remembered trauma. E no segundo protocolo, eles dizem, você começa com o primeiro trauma, o primeiro trauma que a pessoa consegue se lembrar. Don't do that. Não façam isso. Start with the trauma when you know the connection to your client and the resources that they start with. It's their world you're entering, not your protocol. Você entra quando você tiver a conexão. E você vai falar do trauma que o cliente traz, porque é a vida deles, é o mundo interior deles, não é o seu protocolo. Now, car accidents, fires, earthquakes, floods, they may be simple traumas. Então, acidentes de carro, incêndios, terremotos, eles podem ser um trauma simples. And they all reflect a level of the danger of abandonment Todos or eles loss. refletem o perigo do abandono ou da perda. But complex trauma really has fear of survival and the possible death of you emotionally or psychologically or physically or someone that you love. Mas o trauma complexo, ele sempre tem esse medo. Ele tem o medo do abandono, mas também o medo da morte. Sua ou de alguém que você ama. E essa morte, ela pode ser a morte física, pode ser a morte emocional, pode ser a morte psicológica. And what they adopted to survive, you need to respect because it's saving their essence so you and they can discover how to bring that essence back into life. E o que quer que a pessoa tenha feito para sobreviver, é importante que você respeite. Porque o que ela fez para sobreviver serviu para proteger a essência. E é essa essência agora que a gente quer que volte à vida. Now you can read about the aspects of simple and the way complex trauma presents itself. Vocês podem ler sobre como o trauma simples e complexo se apresenta, quais são os aspectos de cada um deles. And you can know that your greatest tool is one thing. E vocês podem saber que a sua maior ferramenta é uma coisa. Now I can make you to guess what's the greatest tool working for trauma. E agora, vou fazer vocês tentarem adivinhar qual é a maior ferramenta que a gente pode ter para trabalhar com trauma. Don't you hate it when somebody asks that because they have the answer and you have to guess? Vocês não odeiam quando alguém pergunta isso, porque a pessoa sabe a resposta e vocês têm que adivinhar? I hate that. Eu odeio isso. Knowing that you don't know and knowing that not knowing into there's a knowing is a secret. Saber que você não sabe. E saber que existe esse não saber até que o saber emerja. Esse é o segredo. My anxiety can cause me to jump to a conclusion because I don't feel I'm doing my job if I say, I don't know. I'm curious to know. A minha ansiedade
pode me fazer com que eu erre, com que eu pule e chegue a conclusões precipitadas. A verdade é que eu não sei. Eu estou curioso para saber, mas eu não sei. And I learned to say, not I know, because that's not a process. What I knew yesterday is not what I'm knowing today. E eu aprendi a dizer, não, eu sei. Porque eu sei não é um processo. E aquilo que eu sabia ontem não é mais o que eu sei hoje. I come into a knowing. It's universal knowing. Eu uso a expressão, eu chego a um saber. É um saber universal. So we're going to do two things, and then this is important, though. Ericksonian hypnosis. Então, nós vamos fazer duas coisinhas antes de encerrar. Isso aqui é importante. A hipnose ericksoniana Is about collective learning. tem a ver com aprendizado coletivo. The therapist and the client connect and co-create a atmosphere of collective learning. O cliente e o terapeuta co-criam uma atmosfera de aprendizado coletivo. And as collective learning emerges, E à medida que o aprendizado coletivo emerge, each leads and informs the other, and change is available to both. um conduz e transforma o outro. E a mudança fica disponível para os dois. You can work very successfully with severe trauma, É possível trabalhar com muito sucesso com um trauma grave, with a little help from God com um pouquinho de ajuda de Deus and hope, e esperança. and I don't know. E eu não sei. But you've got to have some guidance, Mas é preciso ter uma certa orientação. which involves people of experience working with it, not to program you, but to bring out in you the way you need to proceed with the principles that I've been talking about. E é importante trabalhar com pessoas que tenham experiência, não para elas te direcionarem, mas que elas possam desenvolver em você esses princípios que eu mencionei. And if you don't feel comfortable with the complex trauma, don't work with it. E se você não se sente confortável com um trauma complexo, não trabalhe com isso. My 3 assassins, and they did kill a number of people, Os 3 assassinos com quem eu trabalhei, e eles tinham matado muita gente. they went from therapist to therapist, and I was one that was willing to treat them. Eles procuraram vários terapeutas, mas eu acabei sendo o único que estava disposto a atendê-los. And when my colleagues asked me, why would you treat a person that did that? E quando os meus colegas me perguntavam, como assim você está atendendo uma pessoa que fez isso? Well, God only knows, Eu disse, só Deus sabe. and she's not telling. E a deusa não está me contando. And I'm an interface minister, E eu sou um ministro da igreja Interfaith, uma igreja ecumênica. and I believe in redemption. E eu acredito em redenção. And it's scary, E é assustador, but it works. mas funciona. Is this a Buddhist approach? Well, in interface, we study and practice all the religions. I tend toward Buddhism. Ele perguntou se essa era uma abordagem budista. O Dr. Stephen respondeu, bom, na igreja Interfaith, nós estudamos todas as religiões. Eu tenho uma certa tendência em direção ao budismo. But I don't buy into the suffering
as the major component of being alive in Buddhism. Mas eu não acredito nesse componente de que o sofrimento é um grande componente da vida que tem no budismo. I believe everything you said and everything I've learned, if you learn to bring peace and harmony to yourself, innate health follows, and you heal physically, spiritually, and emotionally yourself. You're designed to do that. E eu acredito nas coisas que você estava falando, que se a gente aprende a trazer paz e harmonia para nós, a gente encontra a saúde inata. So E a gente transmite isso para o universo. we've been talking, Buddhism is like most of life, too much protocol. O budismo, assim como o resto da vida, tem protocolo demais. Yeah, I sat Zen Buddhism, they come up behind you and boom, baseball bat. Sorry? They They hit you with a they baseball bat. on the shoulders. Quando você vai se tornar when you're becoming a monk? When you're meditating, Ok. Quando você está fazendo a meditação, eles vêm e batem nas suas costas com um bastão de beisebol, aquele taco de beisebol, to bring you into awareness. para fazer com que você venha à consciência, para And trazer consciência. And I said to the Hoshi, I was used physically by an older brother. The monk cannot hit me from behind with a baseball bat when I'm meditating. E eu disse, olha, eu sofri as batidas de um monge mais velho. Eu disse, não, o monge não pode vir por trás de mim e me bater com um taco de beisebol quando eu estiver meditando. I said, not me. Eu disse, eu não. It's being Zen. E aí eles disseram, isso é ser zen. I said, I agree. And maybe in my next life, but I quit the Zendo now because I'm not going to be hit by a protocol because it's Zen. E aí eu disse, olha, talvez na próxima vida, mas aqui eu não vou apanhar para entrar no zen por causa de um protocolo. Yeah. Now that, Anda bastão, era uma vara flexível, estava meditando, batia em mim, levava susto, yeah. arrumar postura. He said it was not a baseball bat, it was a flexible rod. Well, in the Zenzo, it was a cricket bat. Quando eu fui no Zenzo, na verdade, era um bastão de cricket. Wood. And it was wood. Era de madeira. No way. Não, Now, de jeito nenhum. we've touched on a number of topics that could cause secondary trauma. So you have to know when you're working with trauma, Nós falamos de alguns tópicos que talvez pudessem causar trauma secundário. É importante saber, quando você trabalha com trauma, and I can teach you self-exercise so you are present, but you will not get traumatized. eu posso ensinar para vocês alguns exercícios para que vocês possam estar presentes, mas que vocês não fiquem traumatizados. Because you're in a very negative relational field and it's affecting you. Porque você está num campo relacional muito negativo e isso está te afetando. So here's a short exercise, and then I'll end with a prayer. E aí nós vamos fazer um exercício curtinho e eu vou encerrar com um poema, na verdade uma oração. If you make yourself comfortable and you know what that means for you, E se vocês encontrarem uma posição confortável, e cada um de vocês sabe o que isso significa para vocês. breathe comfortably Respirem confortavelmente and sense, create, remember, visualize what you love doing. Então sintam, lembrem, criem, visualizem aquilo que vocês amam fazer. What do you like
doing? O que você gosta de fazer? I love on the sunny afternoon laying on my bed with my cat purring. Nas tardes de sol, eu gosto de deitar na cama com meu gato e o gato fica ronronando. And he loves rolling over so I can tickle his chin. E ele adora rolar para eu poder fazer carinho no queixo dele. But maybe you love swimming Mas talvez vocês amem nadar or walking through the park ou andar no parque or reading an interesting book in a comfortable place. ou ler um livro interessante num lugar confortável. Really sense into and detail what you love doing. E realmente sintam em detalhes isso que vocês amam fazer. Very good. Muito bem. And then, ever so gently, come back up and open your eyes and be in the room. E gentilmente voltem, abram os olhos, estejam aqui nesta sala. And stretch, and in a moment, E se espreguicem em um momentinho. I'm going to ask you to do something, and I won't leave you there. Eu vou pedir para vocês fazerem algo, mas eu não vou deixar vocês nesse lugar. Think of something or feel something that starts getting you upset. Pensem em algo, sintam algo que começa a deixar vocês chateados, incomodados. And I know you can do that when you feel, oh, well, yeah, I'm getting upset. E quando vocês começarem a sentir que vocês estão ficando sobrecarregados, que vocês estão, nossa, eu estou ficando chateado. Just upset. Não sobrecarregado, apenas chateado. Then take your hand and place on your heart Coloque a mão em cima do coração and send what you love doing into the center of your heart. e mandem aquilo que vocês amam fazer para o centro do seu coração. And allow that doing what you love energy Permita que essa energia do fazer aquilo que você ama, to enter your heart permita que ela entre no seu coração. and notice what happens to the agitation. E observe o que acontece com a agitação. And you know E você vai saber that peace in your heart que a paz no seu coração brings peace to you. traz paz para você. Peace in your heart Que a paz no seu coração brings peace to the family. traz paz à família. Peace in the family Que a paz na família brings peace to the community. traz paz à comunidade. Peace in the community A paz na comunidade brings peace to the nation. traz paz à nação. Peace in the nation E que a paz na nação brings peace to the world. traz paz ao mundo. Let there be peace on earth, Que haja paz na terra. and let it begin with me. E que ela possa começar comigo. Let it begin here Que ela possa começar aqui, with us. conosco. Amen. Amém. And so it is. E assim seja. So
I wouldn't have missed this experience Eu não teria perdido essa experiência just because of a stroke. só por causa de um AVC. Thank you. Obrigada. I want presents. Eu adoro presentes. No bolo? Não vai ter bolo? A Rosa não fez. A Rosa tinha que ter feito. Rosa didn't bake a cake. Just a Yeah. small symbol of our Yeah. Love is simple. O amor é simples. Thank you. Obrigado. And I'll be here for any questions when you, I think, break now, yeah? E eu vou ficar aqui para responder perguntas para quem tiver durante o intervalo. Pessoal, deixa eu falar uma coisinha. Como a gente atrasou tudo, eu estou pensando em fazer o seguinte. A gente, enquanto a gente faz o coffee break, seria o horário do coffee break, mas já acabou o coffee break. Então, eu estou pensando, a gente dá 10 minutinhos apenas para, enquanto quem quiser fala com o professor Paul Adler, a gente dá uns 10 minutinhos para quem precisar tomar uma água, ir no banheiro, fazer um xixizinho rápido, e a gente faz a outra mesa a seguir, para a gente não perder tempo, tá? Tudo bem? Pode ir comendo, pode fazer, a gente pode começar a fazer a mesa, como o coffee break está aqui dentro, a gente pode continuar depois fazendo a mesa e comendo também, não tem problema.